Hegel, a distorção, fenomenologia do espírito. Segundo momento, gozo e felicidade. De fato, porém, o impulso não é só essa figura vazia que pudesse ter em si uma outra mola que os próprios impulsos e ser impelido por ela. Pois a sensibilidade é uma natureza que tem em si mesmo suas próprias leis e molas de arranque. E por isso não pode a moralidade levar a sério isso de ser a mola impulsionadora dos impulsos, o ângulo de inclinação das inclinações. Com efeito, como elas têm sua própria determinidade física, o seu conteúdo peculiar seria antes a consciência, a qual deveriam conformar-se, que seria conforme elas uma conformidade que a consciência de si moral se proíbe. Assim, a harmonia de dois termos é apenas em si e postulada. Na ação moral foi há pouco estabelecida a harmonia presente da moralidade e da sensibilidade, mas agora isso é distorcido. A harmonia se encontra além da consciência, em uns longes muito nebulosos, onde nada mais pode distinguir nem conceber com exatidão, já que não teve êxito conceituar dessa unidade que nós tentamos há pouco. Mas no em si dessa harmonia, a consciência em geral renuncia a si mesma. Esse em si é sua perfeição moral, em que cessou o conflito entre a moralidade e a sensibilidade, em que a sensibilidade se conformou com a moralidade de uma maneira que não se pode compreender. Por isso, essa perfeição é de novo somente uma distorção da coisa, pelo motivo que, de fato, uma moralidade nela renunciaria antes a si mesma, pois ela é apenas consciência do fim absoluto como puro, portanto, em oposição a todos os outros fins. Igualmente, a moralidade é a atividade desse fim puro, enquanto é consciente de se elevar acima da sensibilidade e consciente da intromissão da sensibilidade e de sua oposição e luta contra ela. A consciência mesma declara imediatamente que não leva a sério a perfeição moral ao deslocá-la para a infinitude, isto é, ao afirmar que a perfeição nunca é perfeita. Que são várias distorções, né, como estão falando, Hegel vem falando. Um exemplo prático, só um adendo, na questão dos relacionamentos homossexuais, né, em que eles reivindicam o casamento e falam que eles vivem conforme duas pessoas casadas vivem e desejam o mesmo reconhecimento. E a sensibilidade leva a que a pessoa reconheça esse direito. Mas a moralidade estabelecida, não. Só um exemplo para ilustrar o que Hegel está falando. Nessa época, 1806, não tinham esse problema, né? Não é? E Hegel, dessa maneira abstrata de falar, ele já estava abarcando esse problema. Continuando, assim o que é válido para a consciência é antes somente esse estado intermediário de imperfeição, um estado que, não obstante, deve ser pelo menos um progredir para a perfeição. Mas também não pode ser isso, pois um progredir na moralidade seria antes um avançar para a sua ruína. A meta seria, pois, o nada antes mencionado, ou suprassumir da moralidade da consciência mesma. Ora, aproximar-se sempre mais e mais do nada significa diminuir.
Além disso, em geral, tanto progredir como diminuir suporiam diferenças de grandeza e de moralidade. Ora, de tais diferenças não se poderia falar na moralidade. Nela, enquanto consciência para o fim moral, é o dever puro. Não há que pensar uma diversidade em geral e muito menos nas diversidades superficiais de grandeza. Só há uma virtude, só há um dever, só há uma moralidade. Esse pensamento ainda existe. Como, portanto, não tomar a sério a perfeição moral, mas antes o estado intermédio, isto é, como acima discutimos a não moralidade, assim retornamos de um outro lado ao conteúdo do primeiro postulado, e que não se vê como se poderia exigir para essa consciência moral a felicidade por causa de seu merecimento. A é consciente de sua imperfeição e, portanto, não pode de fato exigir a felicidade como mérito, nem como algo que fosse digna, mas esperá-la somente de uma livre graça. Quer dizer, pode ansiar pela felicidade como tal, em si e para si, mas não pode esperá-la com base no motivo absoluto do mérito, e sim esperá-la por sorte ou arbítrio. A não moralidade é quem exprime exatamente o que ela é, que não se trata de moralidade, mas de felicidade em si e para si, sem referência à moralidade. Por esse segundo lado da cosmovisão moral, exclui-se também outra afirmação do primeiro lado, em que se supunha a desarmonia entre a moralidade e a felicidade. É que se pretende ter sido efetuada a experiência de que neste mundo presente, muitas vezes as coisas vão mal para o indivíduo moral e, ao contrário, com frequência vão bem para o imoral. Contudo, o estado intermediário da moralidade imperfeita que se apresentou como essencial mostra claramente que essa percepção é pretendida experiência é apenas claramente que essa percepção é uma distorção da coisa. Com efeito, já que a moralidade é incompleta, isto é, a moralidade de fato não é, que pode ser na experiência do sentido, de que coisas lhes vão o mal. Como ao mesmo tempo se patenteou tratar-se da felicidade em si e para si, é evidente que no julgamento que tudo vai bem para o indivíduo imoral, não se supunha que houvesse aqui uma injustiça. A designação de um indivíduo como indivíduo imoral, já que a moralidade em geral é imperfeita, está assim em si excluída. Tem, pois, um fundamento arbitrário. Por isso, o sentido e conteúdo do juízo da experiência é apenas este, que a felicidade em si e para si não deveria caber a certa gente, quer dizer, é a inveja que se cobre com o manto da moralidade. Mas a razão pela qual a felicidade assim chamada deve ser concedida aos outros é a boa amizade que a eles a si mesma concede e deseja. Essa graça, isto é, essa sorte. Hegel vai continuar falando sobre esse problema da felicidade e essa distorção de ver que as pessoas imorais é que têm mais felicidade. Isso é uma distorção, ele mesmo reconheceu lá em cima. Não são todas. E tem de ver a questão dessa moralidade. A moralidade temperada pela sensibilidade, ela reconhece os dois lados. Aqui, um ponto em que Hegel não vai explorar bem. E ele não vai explorar bem essa questão da graça como um gozo que a pessoa tem e tem um procedimento correto, que existe também, e que de fato leva a uma felicidade.
independente dentro da visão do mundo em si, aquela atitude, o outro demonstra ser mais feliz com sua imoralidade, mas não tem essa felicidade de cunho eterno, né? Interior, e muitas vezes aquele outro também passa a invejar quem tem essa moralidade, e acontece essa moralidade reta. É uma moeda de duas faces, mas é uma única moeda. É claro que mais lá na frente Hegel vai tentar suprassimir isso. A sensibilidade ele vai ver de uma outra maneira, como nós vamos ver mais lá na frente, né? E se não, a própria história da humanidade vem caminhando para se ver isso de outra maneira em vários sentidos. Se não for aqui, a própria história da humanidade caminha para que seja reconhecida uma certa modalidade como uma forma de agir consequente do ser humano, e não a imoralidade, que a imoralidade, esse não negativo, gera só o conflito e não gera a síntese, a suprassunção do conflito, como Hegel quer fazer transparecer em várias das passagens. Essa é uma obra, a primeira obra da maturidade, mas ainda é a primeira, cheia de alguns contornos que na enciclopédia e na filosofia do direito e na ciência da lógica, as coisas vão ser mais delineadas, são obras posteriores. Boa tarde.